Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Primeiramente eu criei esse canal pra gente poder começar a ler junto. Sim, é um canal de livro de uma pessoa que não tem tanto costume assim de ler. Já li diversos livros em momentos muito distintos da minha vida. Livros um tanto quanto aleatório, porque eu nunca tive um contato muito direto com o livro. As pessoas ao meu redor não têm muito contato com livros em geral. E aí eu tinha essa dificuldade. Mas de vez em quando eu li algum livro e eu quero começar a ler direito. E aí eu chamei vocês, convidando vocês para ler comigo. E aí, para esse primeiro vídeo, eu quero indicar para vocês alguns dos livros que eu já li e que eu achei muito simples. Porque a minha maior dificuldade quando eu comecei de fato era encontrar livros que eu entendesse o que eu estava lendo, porque tem literaturas que são mais complicadinhas, que usam palavras mais complicadas. Era achar histórias que eu gostasse, histórias simples, curtas, para começar um hábito, porque não é fácil você pegar um calhamaço de livro para ler de primeira, principalmente se você é uma pessoa que nunca teve costume. Eu ainda tive um leve contato, mas muito superficial. Então eu vou indicar para vocês 5 dos primeiros livros que eu li. Não foram todos os primeiros, mas 5 dos primeiros que eu gostei. Sem delongas, João, bora pro vídeo comigo. Por incrível que pareça, um dos primeiros livros que eu li na vida é o meu favorito da vida. Até hoje, todos que eu li depois dele, ninguém supera. É o insuperável, clássicozaço Pequeno Príncipe. Gente, esse livro, sem contar que essa edição aqui é belíssima. Enfim, esse não foi o primeiro que eu li. Na verdade, esse aqui foi o primeiro que eu li, Pequeno Príncipe. Essa versão, eu acho ela muito lindinha. A clássica, se não me engano, é aquela branca, né? Mas eu gosto muito dessa. As estrelinhas brilham no escuro. Não sei se eu vou conseguir gravar pra mostrar. Mas enfim, é um livro muito bom. Muito simples de ler, tá? Ele é bem curtinho, gente. Ele tem menos de 100 páginas. Como vocês podem ver, ele é um livro que tem muita ilustração. É um livro muito gostoso. Ele é, tipo assim, de uma delicadeza que eu não consigo explicar. Ele fala muito sobre amizade. Basicamente, um aviador acha o Pequeno Príncipe em uma de suas missões. E aí eles começam a conversar e o Pequeno Príncipe conta que ele veio de um planeta e ele basicamente viaja por vários planetas, em vários lugares, em busca de amor e amizade. E nisso ele aprende muitas coisas em cada planeta, em cada lugar que ele vai. Ele aprende diversas coisas e ele ensina essas coisas pra gente de forma muito delicada, de forma muito simples. É um livro extremamente atemporal. Eu tava lendo aqui e ele foi escrito em 1943. E ela continua assim, super atual, ensina muito, de forma muito simples, é para praticamente todas as idades. É um livro que parece infantil, mas você começa a ler e aí ele te dá várias chulepadas na cara, porque ele é muito bom, te dá vários cortes, tá? Muito fecho, se prepara. Se você começar a entender, sabe, você vai devorando ele, tipo, eu pra uma pessoa que não lia, eu fiquei até de madrugada lendo esse livro, porque eu não conseguia parar de dormir. Simplesmente queria terminar ele logo, queria ler tudo, queria aprender tudo. Muito bom. Juro, muito simples. Você vai se apaixonar. E eu, se eu pudesse, eu teria 72.800.000. Muitas versões dele. Todas as versões possíveis. Mas por enquanto eu tenho 2, que é o que o meu dinheiro permite. E, gente, falando aqui do que a gente gosta, é custo-benefício. Porque essa versão de luxo, ela é capa dura, fofinha, com acabamentos em dourado, tem essa fitinha, a lateral toda em dourado. Ele, olha isso. Aqui é tipo uma galáxiazinha, muito bonitinha. Olha isso aqui, sabe? Todo ilustrado, a letra é gigante, então são menos de 100 páginas e elas nem são completamente escritas. Muito bom. Leia um Pequeno Príncipe, pelo menos uma vez na sua vida, mesmo que você não esteja começando a ler agora. Se você nunca leu, leia Pequeno Príncipe. É uma ordem. Vai ler, a gente espera. Bom, e é claro que agora a sequência seria a minha... Esqueci a palavra. É a minha sequência, né? A minha saga de fantasia favorita desde que eu era criança, porque eu cresci assistindo o filme. E aí, um pouco mais velha, que eu descobri que existia o livro, né? Que o livro é mais antigo que o filme, obviamente. Eu precisei ler. E eu comprei. E eu não consigo parar. Na verdade, eu me forço a parar, porque ele é o único livro que me tira
das minhas mini ressacas literárias. Quando eu não aguento, eu olho para os meus livros, eu tenho livros que eu não li, mas eu não quero ler, é eles que me salvam. Eu pego e compro um novo Crônicas de Nárnia. Gente, isso aqui é divino. Outro livro também que é Infanto Juvenil. Porque a maioria aqui vai ser Infanto Juvenil porque eu acho a leitura muito mais simples. E as histórias são bem aconchegantes, sabe? As histórias são bem... Você quer dormir nela? Você quer morar nela? Esse aqui, ele é o primeiro dos filmes, porque não fizeram filmes de todos. Ele é o primeiro dos filmes, então você pode começar por ele. Porém, o primeiro livro é outro, eu vou deixar aqui a imagem. Se eu não me engano, é o... Esqueci o nome, gente, mas eu tenho aí. Eu deixo aqui a imagem dele pra vocês. Eu comecei por esse. Eu já tinha visto o filme, mas, cara, não se compara. Não se compara. É de uma riqueza de detalhes que você mora aqui dentro. Ele é bem pequenininho, esse livro. Ele não é muito grosso. Esse aqui é uma edição de capa dura que eu acho muito linda. Ele vem de box completo, caso você tenha cash pra comprar. Eu não tenho, então eu compro de um em um. Vou ficar sem box. Era meu sonho aquele box. Mas enfim. Gente, esse livro é de uma riqueza de detalhe que eu nunca peguei vendo os filmes. Os filmes já eram dos meus favoritos, como eu já disse, né? Desde que eu era criança. Mas assim, lendo o livro eu entendi muita coisa que às vezes passa batido no filme. Ou detalhes que de fato não tem no filme, porque não tem como ter. Mas, por exemplo, Edmundo. Pra mim era um imundo no primeiro filme. Mas eu não gostava dele como personagem, achava podre. Claro que ele tem as questões dele, mas assim, não é podre. Quando eu li o livro, eu entendi a dificuldade dele, eu entendi o porquê ele fez coisas que ele fez, que tá muito mais explicado, não vou dar spoiler, mas eu entendi coisas que ele fez, e eu comecei a amar o Edmundo. Resumindo, né, esse livro aqui, basicamente, são 4 crianças, na época da guerra, que precisam sair de onde eles moram, porque onde eles moram está sendo bombardeado, e eles vão pra casa de um parente velho, que eles não conhecem, muito longe, há uma casarona, mas assim, longe de tudo, no meio do mato, e eles não têm nada pra fazer lá dentro, eles começam a brincar um dia de... Esqueci o nome, gente. Pique-se-esconde. E aí, dessa brincadeira, a Lúcia, que é a irmã mais nova dos 4, ela vai se esconder dentro de um grande guarda-roupa que ela achou num quarto vazio. Um grande guarda-roupa cheio de casacos. E aí, conforme ela vai chegando pra trás, ela vê que o guarda-roupa não tem fundo. E ela simplesmente cai num bosque coberto de neve. Lindo. E ela vai e começa a andar nesse bosque. Ela vê que ele não tem fim. E aí ela conhece o Tominus, que é uma criatura mágica. E aí eles tomam um chá, fazem amizade, blá 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 blá. E aí quando ela volta, ela percebe que o tempo não passou, os irmãos não acreditam nela, o guarda-roupa voltou a ter fundo. E aí basicamente eles ficam nessa aí, até descobrir, blá 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 blá. E aí, enfim, tem uma grande profecia com eles. E não vou dar mais spoiler. Chega, leiam. É muito bom. Apenas leiam. Esse aqui é o que me cura. Vai curar você. Tenho certeza. Você vai gostar. Você vai aprender. E você vai ler. Vai ler. O próximo é de romance. Já é uma linha diferente daquele ali. Já não é pra criança. Talvez o adolescente goste, mas depende. Ele é um livro polêmico no sentido de... As pessoas odeiam. Na verdade, assim, o público, o BookTok principalmente, odeia. E eu lembro que, tipo, eu tava na Americanas, ele tava em promoção, acho que tava R$ 20 ou menos. E aí eu comprei, cheguei em casa, pesquisei sobre, e eu só vi o pessoal esculachando esse livro. Eu quase não li, porque eu vi as pessoas esculachando, mas aqui vai uma dica. Não vá pela opinião dos outros. Leia e tire suas conclusões. Se você tá com muito medo de pegar e não gostar, lê um e-book aí, se você quiser, você compra o físico depois. Acha um PDF, pede emprestado, mas tire suas próprias conclusões. De verdade. Porque esse livro eu simplesmente amei. Era o que eu tava procurando. Como eu já disse pra vocês, eu tava caçando, tava tentando pegar ainda o ritmo, então eu não queria nada muito denso, nada muito complexo, nada que mudasse a minha vida. Eu queria mesmo algo água com açúcar. Queria um clichêzinho de Netflix e eu encontrei. Ele saciou todas as minhas vontades daquele momento. Foi uma leitura muito simples. Ele não tem um grande aprofundamento. Ele é bem, como eu já disse, clichê da Netflix que a gente pega. Tipo, tô sem nada pra fazer. Deito e leio tranquilamente, numa tardezinha nublada, chuvosa. E é muito gostoso. Sessão da tarde, sabe aquele negocinho... Você vai ler só pra passar o tempo. O Temido Imperfeitos. É muito gostosinho. Eu achei simples de ler. Basicamente,
existem duas irmãs gêmeas. Uma delas é super sortuda e a outra super azarada. A sortuda tá noiva e vai casar. O irmão do noivo dela odeia a irmã dela azarada. E aí acontece o casamento. Isso, gente, que eu tô falando tá na sinopse, não é spoiler, tá? Daí vai ter o casamento da irmã sortuda com o noivo dela. E aí, nesse casamento, é servido frutos do mar. A irmã azarada não come, que é a Olive, no caso, não come frutos do mar porque ela tem alergia. E o irmão do noivo não come porque ele não quer. Ele tem uma parada lá com a alimentação dele, ele não quer. Tá em forma, ele come certas coisas. E ele comeu a comida que ele levou. E aí, o que acontece é que tinha algo na comida do buffet, onde a família inteira, inclusive os noivos, tiveram intoxicação alimentar. Muito severa. Muito, de passar mal e não conseguir ficar em pé, ficar fraco mesmo. E os únicos que não passaram mal foi a irmã azarada, a Olive, e o irmão do noivo, o Ethan. E aí, eles tinham uma lua de mel marcada, não lembro pra onde, mas assim, um lugar muito bom, um resort, barará, caríssimo, que a irmã sortuda conseguiu, mas que não poderia ir. E ela não conseguia trocar a data, ela não conseguia pedir dinheiro de volta, a viagem ia só rolar, ela ia pagar e ninguém ia. Então, o que que eles fizeram? A irmã mandou a Olive ir no lugar dela, com tudo pago já, e o noivo falou pro irmão dele ir, já que era uma viagem de casal. E eles foram, não era transferível, já que ela era gêmea e ela que tinha pagado. Ela conseguia ir, fingiu ser a irmã durante a viagem, e aí os dois ficam nesse embate de se odiarem, ter que viajar, ficar numa lua de mel juntos, se odiando, e é aquele clichê gostoso, sim. Quem não gostou, paciência, é bom. Pode não ser aquele que vai transformar a tua vida, pode não ser aquele super revolucionário, mas é bom, tá? E eu sou defensora, sim, de imperfeitos. Inclusive, eu só não sou defensora dessa capa. E eu tava pensando da gente fazer um vídeo junto, recriando essa capa. Se vocês aprovam, comenta aí pra mim, me avisa se vocês gostam dessa ideia, que a gente recria essa capa junto. Amo! O próximo livro, esse sim, é o primeiro livro que eu li na minha vida. Eu lembro que eu tinha acabado de ir pra uma escola nova. E pela primeira vez na minha vida, a escola tinha biblioteca. Daí eu entrei achando que ia ser só livro chato, livro de estudo mesmo, né? Porém, quando eu entrei, tinha livros de todas as formas possíveis. Tinha até mangá naquela escola. Daí o que eu vi, eu queria um livro pequeno, né? Que eu não lia. Foi o primeiro que eu li, eu nunca tinha lido um livro, de fato. Então eu fui lá, peguei o menor que eu achei, que era de um filme que eu também gostava muito quando era criança, que é As Crônicas de Spiderwick. Eu sei que eu falei que era o menor que tinha lá, mas... E tá parecendo grande. Gente, inclusive, essa edição é belíssima. Uma pausa, tá? Ela brilha. Eu acho belíssima, tá? Vou mostrar com mais detalhes, pra te convencer. Mas... O que eu tava falando? Ah, essa edição aqui, ela é grande. Mas por quê? Porque é um boxe de livros. São vários mini livrinhos. O livro era a palma da minha mão, gente. E super fino. Tipo, acho que tinha a finura da palma da minha mão e o tamanho da palma da minha mão. E aí eu li esse primeiro livro. Infelizmente, na escola só tinha o primeiro, eu não tinha outros, eu não tinha condições de comprar outros livros, eu nem sabia onde comprar. Eu moro numa cidade muito pequena, não tem nenhum tipo de livraria. De vez em quando tinha uma feira do livro, mas assim, com livros muito que eu nunca tinha ouvido falar, então não me interessava. Daí eu não comprei, li só esse primeiro. E aí agora, adulta, na Bienal que teve, eu comprei essa edição. Oh, essa edição única. Então, basicamente, aqui, por isso que ele é maior. Ele é uma junção de todos os livros da coleção de As Crônicas de Spiderwick. Esse livro é da... Ih, eu não falei, né, de quem era nenhum livro. Vou deixar escrito na edição. Esse aqui eu vou falar. Esse aqui é do Tony Dieterles. Nunca ouvi falar. Não conheço muito, tá, gente, de autores. E a Holly Black. Inclusive, eu tenho... Ela é autora de Príncipe Cruel. Eu tenho esse livro, mas eu ainda não li. Se vocês já leram e me indicam de ser minha próxima leitura, que no momento eu tenho minhas leituras já, mas quando eu terminar, se vocês me indicam Príncipe Cruel, me avisa aí, que aí eu leio. Vocês mandam e eu obedeço, assim como vocês têm que me obedecer também. Brincadeira, gente. As Crônicas de Spiderwick. Basicamente, é uma mãe solteira com 3 filhos. Ela acabou de divorciar, não tem dinheiro para casa, ela precisa ir para uma casa antiga, quase abandonada, da sua tia-avó, se eu não me engano. E aí, quando chega lá, ela tem 3 filhos, né? Uma menina mais velha e 2 gêmeos mais novos. E aí, um dos gêmeos
super rebelde, odeia tudo, odeia a casa, quer voltar pro pai. Ele não Sabe por que os pais se separaram e por isso ele acha que é tudo culpa da mãe dele, sendo que a diva fez certo, mas enfim. Ele tá odiando tudo, tá com raiva de tudo e é super atentado. Enquanto o outro gêmeo é super calmo, um doce, super delicadinho. E a irmã mais velha é a clássica adolescente, irmã mais velha. Daí, coisas estranhas começam a acontecer na casa. Algumas coisas começam a sumir, coisas começam a parecer quebradas. E eles culpam, obviamente, o Jared, que é o irmão atentado. E aí ele começa a dizer que não é culpa dele e ele quer descobrir o que tá acontecendo pra provar que a culpa não é dele. E é aí que ele descobre que existem criaturas mágicas na casa e ao redor da casa. E no meio dessas criaturas mágicas existem criaturas ruins, não só boas. Aqui eles basicamente pegaram toda a história, e aí tem muito mais história. Isso aqui é só o princípio do primeiro filme que eu contei pra vocês, tá? Então não é nem perto dessa bíblia aqui. Aí você pensa, Júlia, mas não era um livro pequeno que você tava recomendando pra gente começar? Primeiro ponto, infanto-juvenil, como eu já falei, simples de ler, a leitura te agarra, é coisa acontecendo o tempo inteiro e você quer saber sabe o que vai acontecer, se eles vão conseguir proteger a casa, se eles vão conseguir atacar, se eles vão conseguir ver, porque os bichos ficam invisíveis e aí eles têm que aprender a lidar. Segundo, vou contar aqui pra vocês. Só vou mostrar, tá? Se você gosta de ilustração como eu, o livro é repleto de ilustrações, só que são preto e brancas. E, tipo, gente, são ilustrações, muitas vezes, que pegam páginas inteiras. Então, muito tranquilo. E é tipo, cada livro, aqui é dividido os livros. São, não lembro a quantidade, vou botar aqui pra vocês, vou pesquisar quando estiver editando. Mas são alguns livros, e aí você pode ler de pouco em pouco. Pra vocês terem noção, eu vou falar aqui o primeiro livro, quantas páginas tem. Gente, o primeiro livro, o nome é O Guia de Campo, ele é divididinho aqui no índice. E ele vai só da página 11 a 99. Gente, 99 menos 11. 88 páginas. E são 88 páginas com... Ai, gente, sério. Ilustrações belíssimas. Isso aqui são os gêmeos, tá? São 88 páginas com páginas ilustradas. Então, são ainda menos de 88 que você vai ler. Por livro, no caso. As páginas que tem texto, você vê que o texto é grande e a margem é grande. Então, não sei se tá pegando, mas você vê que não pega, sabe? Não é aquele livro com a letra pequenininha e pegando a página inteira e é tudo isso escrito. Não. É pouco, gente. É pouco. E, pô, muito bom. Uma coisa que eu gosto muito dessa edição específica é que uma lista de ilustradores, essa lista aqui de ilustradores, fizeram várias ilustrações inspiradas no livro, de animais e etc. E, tipo assim, tem essas ilustrações no estilo de cada um. E eu sou apaixonada por ilustração, então eu não me aguentei. Sou apaixonada pelo livro, pelo filme e pelas ilustrações do livro. Eu vou mostrar pra vocês. A gente tem essa... Tá vendo aí? Aqui tem a assinatura. Tem assinatura com o nomezinho de quem criou a ilustração. E aí, ó. Várias... Isso aqui é uma das minhas relíquias. Eu amo esse livro. Super ilustrado. Vocês estão vendo? Muito gostosinho de ler. E tem mapa. Esse aqui já é um passo à frente. Super famoso, super falado ultimamente. E eu vou recomendar pra vocês sim, porque eu achei muito bom. Se já é, como é um passo à frente, o ideal é você ler algum daqueles, alguns. E aí você vai conseguir pegar esse melhor. Pra se você já quer ir pra um lado, se você realmente gostou de fantasia, esse aqui é uma mistura, uma romantasia muito famosa. E é Quarta Asa. Ele é um pouco mais complicado, claro. Porém, é uma história que te agarra. Eu vi muita gente que odiou, muita gente que amou, mas eu nunca vi ninguém que tenha achado blé. Então, isso já é um ponto bom. Tá sendo o meu livro favorito do momento. Eu tô adorando. Inclusive, eu já li ele todo. Li Chama de Ferro, que é a continuação, que muita gente odiou e eu também amei. É aquilo, gente. Tirem suas conclusões. Não vá na dos outros. Pode todo mundo odiar, mas você pode gostar. Você tem que ler. Você não tem outra forma de você descobrir. Você vai ter que ler. E eu já tô lendo Tempestade de Ônix, é a minha leitura atual, inclusive. Aceito indicações pra próxima, quando eu terminar. Mas falta um cadinho ainda. Quarta Asa é um livro... É uma mistura, né? De Divergente com Dragões.
Ele é dividido em várias divisões, tem os Cavaleiros de Dragões, e aí uma menina super frágil, que é a Violet, a nossa principal protagonista, ela estuda para ser escriba, que no caso é como se fosse uma bibliotecária, só que de livros daquela época. E ela é super frágil, magrinha, e a sua família é de cavaleiros, com apenas o seu pai sendo escriba. Porém, não é um spoiler, tá? Já começa com o pai dela, ele já morreu há uns anos atrás. E aí a mãe dela simplesmente obriga, a mãe dela é general, e simplesmente obriga ela a virar cavaleira. Mesmo ela sendo frágil, magrinha, pequenininha, ela vai ter que ser cavaleira de dragão e lutar para defender onde ela mora. E aí, basicamente, a história ao redor disso, ela não tem um preparo, ela não tem... Mas ela é muito inteligente, porque ela estudou para ser escriba. E aí, basicamente, ela tem que conquistar dragões. Tem gente aqui... Gente, não para. De verdade, você não para. Começa com ela sendo escriba, e aí, do nada, ela vai ter que virar cavaleira. E aí, do nada, é gente morrendo o tempo inteiro, porque, basicamente, os treinamentos te matam. Daí, os cavaleiros são milhares, e eles são divididos em divisões. Obviamente, são divididos em divisões. E são 4 divisões. Primeira asa, segunda asa, terceira asa e quarta asa, que é a asa da Violet, obviamente, por ser o nome do livro. Então, basicamente, eles dizem que o poder, a força da sua asa é igual ao seu cavaleiro mais fraco. Por isso, é liberada a matança. Ou seja, se você acha que tem um cavaleiro muito fraco na sua asa, tu pode chegar e matar. Só que, claro, não é a qualquer momento. Você pode atacar ele no meio da noite, você pode chamar ele pra uma luta, e aí tu mata ele lá, e aí vai, tipo, magrela, se ferra o tempo inteiro à toa, pobre coitadinha, toda ferrada, vai pra esse esquadrão. E aí, basicamente, a gente fica apavorado junto com ela de início, e aos poucos ela vai ficando muito forte, muito boa, impressionante. Ama Violet, por mais que ela esteja uma chata no segundo livro. É compreensível, sim. Defensora número 1 da Violet, ok? Sorrentale. Muito bom. Tem a parte da romantasia, como eu disse, não é muito o meu foco, mas tem romance. Ela conhece lá o romance dela. É um enemies to lovers gigante. Eles se odeiam muito, mas depois se amam muito. E aí, se odeiam muito. E aí, é aquela farofa que a gente gosta em questão de enemies to lovers. Eu gostei. Inclusive, me indiquem livros de romance, sem fantasia. Porque eu quero ver se eu gosto. Tipo, sem ser imperfeitos, como eu disse Água com Açúcar. Eu quero um que vocês leram e pensaram, nossa, Esse livro mudou a minha vida. eu não sou a mesma pessoa a partir desse livro. Eu quero um livro desse. De romance. Eu nunca gostei muito, mas eu quero tentar gostar. E um plus, que eu lembrei agora, que tipo assim, você vai se sentir bipolar. Porque uma hora você acha que é uma hora você acha que é uma coisa, e aí você descobre que é a outra, totalmente diferente. Quem tava... É gente morrendo, é gente vivendo. Tudo que você achava que era verdade é mentira, e tudo que você achava que era mentira era verdade. Enfim, você fica louca e não consegue parar de ler isso aqui. Eu devorei esse livro. E eu não estava acostumada com um livro desse tamanho. Ok, foram os 5 livros, mas eu trouxe um bônus. E esse bônus é mais pra se você, tipo assim... Ele é pra enganar teu cérebro. E aí você vai acostumar a ler calhamaços de livros grandes, sem se esperar. Mas ele é muito pouco. E é pra quem gosta de anime, mangá. E aí, tipo assim, quer começar a comprar mangá, como eu. Porém, não tem muito dinheiro, como eu também. E aí não dá pra gente comprar, tipo assim, coleção de One Piece. 1000 mangás, não dá. E aí o que a gente faz? Edição única ou curta. E o que eu indico pra vocês é Anohana. De romance, ele é de uma lenda, mito, não sei como falar certo, eu boto aqui pra vocês, japonês. Vou deixar um link aqui na descrição de uma explicação desse mito, porque quando você entende ele, é muito melhor de entender esse livro, esse mangá. Ele tem o filme, tinha na Netflix, não sei se tem ainda. Muito gostosinho. Ele é muito confuso, eu tive que ver várias vezes porque eu não entendi o mito. Quando eu entendi, tudo fez sentido. Basicamente, eles todos os dias trocam de corpos. Eles não se conhecem. Ela é do interior do Japão, não lembro exatamente a idade. Ele é de Tóquio, cidade grande. E aí, do nada, ele acorda no corpo dela e ela acorda no corpo dele. E enfim, eles não se conhecem, não sabem de onde são, não conseguem se encontrar em lugar nenhum. Eles viajam pra se encontrar, não se encontram. Não vou falar o porquê, porque seria um spoiler. Você tem que ler ou assistir. Ou os dois, de preferência. Mas, assim, é muito bom. Você vai entendendo tudo. E aí tem um mega plot twist. E aí você fica, o quê? E aí tudo que você acreditava não é.
É muito gostoso, leiam. Ele vai enganar seu cérebro, porque parece que você está lendo um mega livrão, e na verdade é um mangá que não tem muito mais imagem do que texto para você ler. Perfeito. Eu aceito indicações de livro, porque como eu falei, eu também tô começando junto com vocês, valeu? Que ninguém solta a mão de ninguém. Todo mundo junto começar a ler, largar esses telefones, a não ser que seja pra ver meu vídeo. Bom, gente, esse foi o vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado. Ah, e lembrando, aqui no YouTube vai ter vídeo toda segunda, quarta e sexta. E não esquece de me seguir nas outras redes sociais, que eu também vou ter conteúdo lá todos os dias, beleza? É nóis, tamo junto. Valeu!